da criança, Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você já ouviu esses termos? Todos estes termos são uma forma, um apelido que a gente utiliza para uma lei que especifica algo sobre um determinado público, tá? A LBI nada mais é do que o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Brasil. Significa Lei Brasileira de Inclusão, tá? Ela foi criada, essa lei, para vocês terem uma ideia, ela passou mais de 20 anos tramitando. Foi muitas idas e vindas. Ela foi uma longa construção. A gente diz 20, mas é no total, porque essas leis, elas ora caminham, ora empancam, muda ali muda o político, o senador, o deputado que está ali responsável, né? Enfim, em 2015, essa legislação chega ao final da sua caminhada e ela é aprovada no Senado Federal. E em 2016 ela foi assinada pela presidente, né, na época presidente Dilma, assinou e com alguns vetos, né? Todo presidente faz aí seus vetos, mas a gente conquista. Ela é o nosso maior marco que temos no momento, né? É nós termos, assim como a gente tem marcos da criança e do adolescente, do idoso, da mulher, de políticas de proteção a esses públicos, nós também temos a pessoa com deficiência. E todas as legislações que nós tratamos aqui, elas contribuíram, né? Elas fizeram com que chegássemos até esse momento. Elas são, elas são ferramentas, na verdade, né? Quero mostrar para vocês aqui, nós vamos discutir um pouquinho sobre essa legislação, quero mostrar a lei para vocês. Vocês vão baixar essa legislação, certo? Só um momentinho. Vão baixar, igual eu pedi, solicitei nas demais. Vão estudar sobre essa legislação. E nós, como eu não vou ler ela toda, e ela é muito grande, de todas essas legislações, essa é a maior, tá? Porque ela traz um perfil, ela tem um objetivo de ser uma lei mais consolidada. Ela vai trazer, elas são vários artigos e ela vai tratar sobre vários aspectos. Aí, o que que eu fiz? Eu separei aqui no slide apenas alguns. Deixa eu voltar aqui o nosso slide. Apenas os artigos que, neste momento, né, são aqueles que nós precisamos discutir mais, é mais cabíveis a essa nossa discussão deste momento. É um documento super, hiper importante que você tenha esse documento, que você conheça, você que está nesse curso, é porque de alguma forma você trabalha dentro desse processo da inclusão, então nada melhor do que ter ferramentas legais que nos ajudam, né, até ao combate, né, vamos dizer assim, muitas vezes, ao enfrentamento mesmo, né? Quando a gente encontra situações descabidas, situações que não que estão previstas na lei que podem ser punidas, e até mesmo para que a gente possa lutar para que essa pessoa com deficiência tenha ali o seu direito garantido. Eu digo isso porque, como psicopedagoga, foi muito importante eu conhecer as legislações. E eu tive diversas oportunidades em que eu tive que mostrar que conhecia para essa escola. Eu tive que mostrar naquele momento que aquele meu aprendente, que era meu aprendente lá do consultório, mas que era a minha função como psicopedagoga, está dentro da escola lutando para que ele tivesse condições de aprendizagem. A gente nunca pode esquecer que a função da escola é promover a aprendizagem, é desenvolver habilidades, é fazer com que essas pessoas, todas as pessoas,
tenham o máximo do seu potencial cognitivo desenvolvido, mas também seja trabalhado suas habilidades psicomotoras, suas habilidades emocionais, comportamentais, né, sociais. A escola é um grande espaço de desenvolvimento humano. Se brincar, é o maior espaço de desenvolvimento, porque parte de nossas vidas é dentro desses estabelecimentos, né? O indivíduo chega lá, dependendo aí até antes do primeiro ano de vida, chegam nas creches, e é um tipo de escola. E aí a gente sai da instituição no doutorado, no pós-doutorado, na fase adulta, com 50 anos, né? Ou seja, parte das nossas vidas, todas estão, de alguma forma, ligadas ao processo educacional, ligados à figura do professor, ligados dentro dessa continuamente necessidade de estarmos aprendendo, né? O ser humano tem essa constante necessidade. Então, vamos lá. Vamos nós vamos analisar poucos artigos, tá? Como eu já disse, o objetivo aqui é a gente centrar no tema do nosso curso. O artigo 2, ele vai dizer o quê? Considera-se pessoa com deficiência. Gente, prestem atenção que, olha, lá na primeira aula, quando a gente trouxe os documentos, né? A gente trouxe legislações de 2001, a gente trouxe legislação de 2008. E como é que essas legislações chamavam a pessoa com deficiência, né? Chamavam de pessoa com necessidades especiais, educativas especiais. Prestem atenção que depois a de 2012, agora a LBI de 2015, trata essa pessoa como pessoa com deficiência. Aí aqui eu já faço para vocês uma contribuição que não é nem tema aqui do nosso curso, mas é importante. A forma correta de se tratar sobre a pessoa com deficiência é usando a expressão pessoa, não é portador de deficiência, não é pessoa com necessidades educativas especiais, pessoas especiais ou excepcionais, nada disso, tá bom? Isso é mundialmente, gente. Isso é uma orientação internacional, não é só coisa do Brasil, não. Não é só modinha nossa, não. Não. É uma orientação internacional que a pessoa com deficiência seja tratada com o termo pessoa. Pessoa, porque pessoa está fora de todos os gêneros, aborda todos os gêneros. E com deficiência, a gente precisa entender que a palavra deficiência, ela é uma condição daquela pessoa que precisa ser aceita pela sociedade. E que essa condição, ela é irreversível, ela não vai mudar. A pessoa, claro, não estamos aqui sendo capacitistas e dizendo que elas não vão trabalhar, se desenvolver, nada disso. Mas a partir do momento que essas pessoas se mostram para a sociedade, essas pessoas têm uma deficiência, e a sociedade civil, política, econômica, militar, toda a sociedade, ela precisa ver a pessoa com deficiência como uma pessoa com deficiência, sem mimimi, né? Como dizem os jovens hoje, nada de mimimi. E nem nada de estar tornando o termo deficiência algo pejorativo, né? Então, é respeitoso falar pessoa com deficiência, o que muita gente ainda acha que não, ainda se sente uma certa restrição, um certo preconceitozinho ali, ó, na palavra deficiência, deficiente, como se isso fosse algo ruim. Não. E outra coisa importante, quem escolheu ser chamado de pessoa com deficiência foram as pessoas com deficiência, né? É assim que elas querem ser tratadas. Elas não querem que se cubra ou que se maquie de uma forma bonitinha, enflorada, né? Não, quer que se encare a realidade e a condição delas são o que são. Não vai mudar, né? Então não adianta ficar enfeitando, chamando de pessoas especiais,
estrelinhas especiais, portadores especiais, nada disso, certo? Então, a LBI, isso aí não é a LBI que cria, isso é importante dizer, né? Veja que a Lei Berenice Piana é de 2012 e ele já chama pessoa com deficiência. Então, é um movimento bem anterior e que a LBI vai consolidar, né? Vai trazer isso para si e consolidar. E aí ela vai ampliar o conceito de deficiência. Até antes da LBI, agora isso aí é um marco, a LBI vai ser um marco nessa área, porque eu já até comentei que o conceito de deficiência mudou. Antes, ser considerado uma pessoa com deficiência, a pessoa falava em deficiência meio que fazia uma relação com uma coisa física. Faltar um braço, faltar uma perna, ser cego, ser surdo. Então, a pessoa com deficiência era aquela pessoa clinicamente, né, visivelmente ali que tinha a falta de alguma coisa. Ficava de fora vários aspectos, principalmente mentais, né? Fora dos conceitos de deficiência. E aí essas pessoas tinham muitas dificuldades de provar que era uma pessoa com deficiência, né? Então a própria Previdência tinha muitas dificuldades, as pessoas tinham dificuldade a ter acesso ao que na época era uma aposentadoria, hoje isso mudou o nome, não é mais aposentadoria, hoje o nome é um benefício, certo? E aí, como é que isso amplia? Tá. A pessoa com deficiência e deficiência passa a ser entendido como, primeiro, o impedimento de longo prazo, né? De natureza física, mental, intelectual, sensorial. Essa palavra sensorial foi incluída aí, não existia, né? E aí vai falar de várias barreiras. Por quê? Para incluir transtornos como o autismo, que não é algo especificamente físico. E aí o autismo é considerado uma deficiência biopsíquico-social. Ela é muito complexa. Ela não é uma deficiência física específica, ela não é uma deficiência mental específica, né? Ela é muito complexa. Então, para que ela seja incluída dentro dos rol das deficiências, ela precisou que o próprio conceito de deficiência fosse ampliado. Mas veja que a Lei Berenice Piana já fez isso também. Trouxe a definição, né, para o campo, trouxe o autismo para o campo das definições sobre deficiência. Vamos lá, vamos ver mais aqui. Acesso, acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas, de lazer e, claro, do sistema de ensino, né? O que mais? Olha só, o artigo 27 vai falar sobre a educação. Educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado, eu botei até em vermelho, um sistema educacional inclusivo. Repete coisa que nós já vimos em outra legislação, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de formar a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades sensoriais, físicas, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Olha como torna a educação muito ampla, né? Primeiro, o sistema de ensino deve ser inclusivo. Segundo, deve ter ser em todos os níveis. E terceiro, deve valorizar, né? Deve desenvolver todos os aspectos
de habilidades, né? Não é só disciplina, matéria, a gente não está falando só desse tipo de conteúdo, certo? Tem mais. A LBI fala dos conteúdos curriculares, fala que esses conteúdos devem estar inclusos nos cursos superiores. O ensino superior deve estudar sobre as deficiências. Para quê, gente? Para que a gente tenha desenvolvimento de pesquisa. A LBI fala de materiais adaptáveis, a LBI fala de tecnologia assistiva, né? E também é no ensino superior que forma os professores, gente. Então, os professores precisam ser formados lá na universidade com assuntos sobre inclusão. A acessibilidade, né? A escola precisa ser um lugar adaptado. Aí chegou no ponto onde nós queremos. A LBI reforça, legaliza. Aqui é o nosso último instrumento legal de análise, porque a LBI é a legislação que nós temos maior no país todo, que legaliza a oferta de profissionais de apoio escolar. Aqui ela chama de plural, profissionais de apoio escolar. E ela não determina quem serão esses profissionais. Ela não traz o que a gente chama de o pormenor, né? O detalhamento, a descrição. De novo, se torna um problema. É um problema, porque como ela não diz quem é, ela deixa a nível de interpretação e cada gestor, cada cidade chamou de um nome, fez a sua interpretação, montou da sua forma e assim por diante chegamos nos problemas que temos hoje. Mas tá aqui, ó, tá na lei, é obrigatório. O que mais? A legislação também vai falar de práticas pedagógicas inclusivas, né? Vai falar de formação continuada, tá? Formação continuada. Na divulgação desse curso, eu falei muito sobre isso, sobre como os profissionais podem aprender com este curso para vender para as prefeituras, para vender para os seus municípios. Por quê? Porque está nas legislações a necessidade de formações, o que, gente? Continuada, tá? O que mais? Por fim, né? A gente tem a questão do planejamento, da elaboração do chamado PDI, né? Alguns chamam de outros nomes, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, né? Para cada indivíduo, usando, né, recursos, tecnologia assistiva, vai falar sobre comunicação, sobre socialização. LBI fala sobre muitos aspectos. O que eu quero mostrar é que a legislação traz, ela aborda essas questões. Por fim, o último ponto que nós vamos estudar aqui sobre a legislação é o fato, né, de que a LBI, ela obriga as escolas privadas, tá? Isso aqui eu trouxe só para reforçar isso. Ela obriga toda a LBI, não é só para a escola pública, ela é para a escola pública e privadas, todas, e confessionais, né? A gente tem 3 tipos de escolas no Brasil. E aí esse artigo aí vai falar também da proibição, é vedada, proibido, a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades, matrículas, não pode ser cobrado das famílias, né? O pagamento do facilitador, o pagamento, eu sei, você deve estar dizendo assim, não, mas na prática isso não acontece. Aqui eu estou te mostrando o que a legislação fala, tá? Estou te mostrando o que a legislação diz. Mas a gente sabe, né, que na realidade a gente tem muitas coisas erradas acontecendo. Mas está aqui a prova.
A legislação fala que não pode ser cobrado a mais do pai, não pode ser feito taxas extra. Ah, eu vou adaptar o material do seu filho, vai ter a taxa extra disso e daquilo. Está aqui, ó, na legislação. Não pode, né? Não pode ter a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza. Qualquer natureza. Só que aqui, olha só, a legislação fala que não pode ter acréscimo na mensalidade, na anuidade, na matrícula. Mas vê que a legislação, ela deixa um espaçozinho para que a escola se negue a pagar o cuidador. Perceberam? Por quê? Porque ela não está acrescentando na mensalidade, ela não está acrescentando na matrícula, né? Ela faz com que o pai pague por fora na escola particular, né? O pai, ele não vai pagar junto com a matrícula, ele não vai pagar junto ali alguma taxa, não. Ele vai pagar mesmo por fora, totalmente profissional. O que termina virando legal, termina não sendo um crime para essa escola. Por quê? Porque a legislação ela não fechou isso na proibição. Pode. O pai quer contratar um profissional, ele pode, tá? O que não pode é a escola contratar o profissional e botar o pai para pagar. Entendeu a diferença? Pegou aí a diferença? Uma coisa, é a escola contrata o profissional, cria, bota, embute isso na mensalidade, ou embute isso numa taxa e argumenta alguma coisa desse tipo. Outra coisa, a escola não contrata, o profissional não é da escola, o profissional é do pai. É o pai que contratou, é o pai que paga, é o pai que bota dentro da escola. Nós temos isso demais dentro da rede privada. No ensino público, né, a gente tem essa legislação, ela é mais assertiva. Nós temos dentro do ensino público uma quantidade maior de rede de apoio. Claro que eu não estou sendo generalista, porque quando a gente fala de sistema público de ensino, nós temos um país imenso e esse curso é para qualquer cidade, qualquer lugar. Então, não vamos generalizar. Isso difere de cidade para cidade, prefeitura para prefeitura, né? Às vezes difere até dentro do mesmo município. Enfim, nós temos sim bons casos, nós temos sim casos de sucesso, cases de sucesso, prefeituras que contratam certinho, pagam direitinho, treinam direitinho e fazem sim um bom trabalho. Mas a grande maioria, o que eu escuto, ficarei muito feliz se você puder deixar um depoimento nessa aula de que sim, na sua cidade está sendo bem feito, né? Mas o que eu escuto muito é que não. Infelizmente, a gente tem muitos casos de descasos. Essa é a verdade. E a gente encerra aqui essa parte legal, né, das legislações, porque quando a gente for falar lá da atuação e da função, eu vou voltar de novo para esse assunto só um pouquinho, tá? Mas aqui eu vou encerrar essa parte de contextualização da existência legal da profissão, tá bom? Te vejo aí, gente, na próxima aula, rapidinho, só um instantezinho, tá? Tchau. Mas deixa aí para a gente nos comentários, aqui no suporte, como é que está aí na sua cidade, como é que se estão seguindo essas leis. Fala aí sobre a realidade da sua cidade. Tchau, até daqui a pouco.